Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês costumam estabelecer marca, modelo, nos editais de licitação? Como referência. Mas só como referência. Não exigir. Né? Mas é possível? A lei diz que sim. É possível indicar a marca ou modelo nas seguintes hipóteses. Sempre sendo necessário motivar. Né? Sempre sendo necessário justificar o porquê da indicação da marca ou modelo. Mas quando isso é possível? Em decorrência da necessidade de padronização do objeto. Se for necessário padronizar, é possível indicar marca ou modelo. Quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor constitui o único capaz de atender ao objeto do contrato. Eu só tenho uma marca ou modelo que é o único capaz de atender as necessidades do contratante, do SEASA. Então, é possível fazer. Agora, olha o requisito aqui, ó, comercializado por mais de um fornecedor. Certo? Constituir o único capaz de atender o contratado. Ou quando for necessária para compreensão do objeto. Aí é o que vocês fazem, de padronização, né? Para fins de padronização. A identificação de determinada marca ou modelo apta a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão ou similar ou melhor qualidade. Então, o mais comum realmente está aqui na linha C, você estabelecer uma marca ou modelo como referência, mas é obrigatório colocar lá ou similar ou de melhor qualidade. Porém, é possível definir a marca ou modelo a ser comprada nessas situações específicas das alíneas A e da alínea B. É possível também solicitar certificado de qualidade do produto. É possível, então, obviamente, para, como eu disse no início, estabelecer requisitos relacionados ao produto que se está comprando, exigindo certificado de qualidade, certificado de fabricação, processo de fabricação, atendimento às normas da BNT, atendimento às normas de qualidade industrial do Sinmetro. Desde que haja justificativa para isso, é possível, e vou dizer mais, até aconselhável. Até aconselhável estabelecer requisitos mínimos de qualidade. Porém, tem que haver justificativo. Tudo tem que ser motivado. Fases da licitação, aqui falando só rapidamente, não é o nosso objetivo, a licitação, como eu disse, o que está de azul é o que está no manual de compras de vocês, o que está de preto está na lei. Preferência pelo pregão. Pregão, então, não é modalidade obrigatória. É uma modalidade preferencial. Mas aí vem um ponto. A lei das estatais estabelece uma preferência pelo pregão. O manual de vocês também estabelece uma preferência para o pregão. Nós já vimos que faz uma referência a 10.520. Mas a 10.520 deixa de existir a partir agora do final de dezembro. Aí nós já temos aquela lacuna para o próprio pregão, qual nós podemos usar o decreto e podemos, na minha opinião, usar a nova lei por analogia. Tá? Mas, se a lei das estatais fala de preferência, quer dizer que não é a modalidade obrigatória em qualquer situação. Aí eu vou aplicar concorrência. Como que eu vou aplicar concorrência se a lei que rege a concorrência diz que ela não se aplica para as estatais? Uma nova lacuna legislativa aqui. A lei que estabelece o procedimento de concorrência fala que não se aplica. A lei das estatais fala de preferência do pregão, mas se é uma preferência, ainda caímos nessa situação. Correto. E ela está no regulamento interno. Aí não aplica-se com base no regulamento interno. Sim, mas o regulamento interno também não trata de outra modalidade que não seja o pregão. Entendeu? E mais, nem do pregão ele trata suficientemente ao ponto de estabelecer todas as regras relacionadas ao pregão. Porque a lei das estatais nos emitia a 10.520, que deixará de existir. Ok?
Olha, na minha opinião, sim. Há situações em que não seria aplicado o pregão, porque a lei fala de preferência, ela não fala de modalidade obrigatória. Ok? Bom, então, só falando rapidamente, não é o nosso objetivo, né? A licitação ela tem uma fase interna e uma fase externa. O que é a fase interna? É aquela fase de preparação dentro aqui da instituição. E a fase externa ocorre após a publicação do instrumento convocatório, que é o edital. Ah, estava me esquecendo de uma coisa? Todos assinaram a lista de presença? Alguém deixou de assinar? Você? Tá. Mais alguém deixou de assinar? É? Então, tá bom. Fase interna. Preparação com estudo, com análise do que se pretende contratar, análise de preço. Divulgação, já começa aqui com a fase externa. Apresentação de lances ou propostas conforme o modo de disputa adotado. Então, eu posso ter uma disputa aberta, uma disputa fechada. Vamos falar disso depois. Julgamento dessas propostas. Verificação da efetividade dos lances ou propostas. Então, eu vou verificar se o preço é exequível, por exemplo. Verificar se há um atendimento no que tange às propostas, né, ao que o edital estabelece. Negociação, é possível negociação, vamos falar rapidamente disso. Habilitação, interposição de recursos, adjudicação do objeto, que é atribuir o objeto ao vencedor, homologação do resultado e revogação do procedimento. Então, o procedimento ele inicia com análise interna, pesquisa de mercado, verificação do que realmente a instituição precisa, análise de preço, dotação orçamentária e elaboração do edital. O edital depende de aprovação do setor jurídico. Publicou o edital, começou a fase externa da licitação. Então, os interessados que atenderem aos requisitos do edital vão comparecer, vão se credenciar e vão apresentar lances ou propostas. Essas propostas, se for fechado, cada um apresenta uma única proposta, e aí abre-se no momento oportuno. Eu acredito que vocês não fazem isso, né? A maioria deve ser aberto, no qual se apresenta lances sucessivos até chegar ao menor preço, se for uma licitação do tipo menor preço. É isso que vocês fazem a maioria das vezes. Né? Definindo o vencedor, é possível negociar com ele. Então, eu tenho a menor proposta. É possível negociar com aquele vencedor para que ele reduza ainda mais o valor. E é possível negociar também com os outros que podem, se for microempresa ou empresa de pequeno porte, que tem apresentado uma proposta de até 10% acima do menor proposta, também é possível negociar com ela para que ela desempate esse empate presumido, já que a proposta dela está dentro dos 10%, e apresente uma proposta melhor do que aquela vencedora. Definido o vencedor, passamos para a fase de habilitação. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que se pode exigir para fins de habilitação. Mas a habilitação é a verificação da pessoa do licitante, né, para verificar se ele cumpre com os requisitos do edital relacionados à pessoa do licitante. Uma coisa é julgamento das propostas, outra coisa é a habilitação do licitante. E aí há uma nomenclatura técnica para isso que muitas vezes eu vejo ser utilizado de forma errada. Quando eu vou usar uma expressão errada, tirar um licitante do certame, porque a proposta dele não atende ao edital, ele vai ser desclassificado. Na verdade, a sua proposta será desclassificada. Agora, quando eu vou, repetindo, usar uma expressão errada, tirar um licitante do certame, porque ele não consegue se habilitar, aí ele será inabilitado. O termo técnico é este: inabilitação do licitante, desclassificação da proposta. Mas a gente encontra aí usar desclassificação para tudo, inabilitação para tudo. É uma tecnia. Tem algum problema? Não. O que importa é o que de fato aconteceu. Só um termo técnico para que vocês tenham ciência de quando empregam. Vamos ver daqui a pouquinho quais são os requisitos da habilitação. Interposição de recurso. É possível interpor recurso face
tanto a sua habilitação como a habilitação de um concorrente, né? O recurso será julgado e depois vai ser adjudicado o objeto ao licitante vencedor. Vamos falar daqui a pouquinho também. Mas essa adjudicação do objeto ao licitante vencedor significa atribuir a ele o objeto do certame. Não quer dizer que a instituição é obrigada a contratar. Se vier a contratar, tem que ser com ele. Mas não quer dizer que a instituição é obrigada a contratar. E homologação do resultado ou revogação do procedimento, nos casos em que o procedimento vier a ser revogado por razão de interesse público. É possível inversão de fases, quando isso se justificar, passando a fase da habilitação para o início do certame, como ocorre lá na concorrência, mas é uma inversão de fases e eu não consigo enxergar muita justificativa nela, porque você vai ter que analisar documentos de habilitação de um número muito maior de pessoas, isso acaba atrasando, mas é possível essa inversão de fases. Pois bem, seguindo. Modalidade de licitação. A Lei 8.666 previa a concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Não previu o pregão. O pregão veio na 10.520 de 2002 e no decreto 10.024, que estabelece o pregão eletrônico. Mas a 14.133, que revoga a 8.666, ela estabelece como procedimentos, como modalidade de licitação. Pregão, concorrência, concurso, leilão e o diálogo competitivo. Existe essa nova modalidade, não vamos aprofundar nisso, entrar nisso, porque não é o nosso objetivo, mas temos aqui uma situação, uma modalidade nova de licitação. E o Estatuto das Estatais, que é o que interessa a vocês, ele estabelece, como eu já disse, a adoção preferencial da modalidade pregão. Se eletrônico, deve ser realizado exclusivamente em portais de compra de acesso público na internet. Vocês usam o portal do Banco do Brasil? Do Banco do Brasil. Ok. Princípio do julgamento objetivo. Daqui a pouco vamos falar de princípios. Mas, obviamente, as decisões no procedimento licitatório e também lá no contrato devem se dar com base em critérios objetivos. Não se admite subjetivismo. E no que tange a escolha da melhor proposta, essa escolha tem que se dar com base em critérios objetivos. Observe que eu usei aqui a palavra tipos de licitação. E anteriormente eu usei a palavra modalidades. Modalidade de licitação, uma expressão adotada para se referir ao procedimento. Pregão, leilão, concorrência. Tipo de licitação é uma palavra utilizada para definir os critérios objetivos de julgamento da proposta, que podem ser menor preço, que é o mais comum, maior desconto, melhor combinação de técnica e preço, melhor técnica, melhor conteúdo artístico, maior oferta de preço, maior retorno econômico e melhor destinação de bens alienados. Esses são os tipos de licitação permitidos na Lei 13.303, que serão adotados dentro da modalidade pregão. Aqui vocês usam, possivelmente, no fornecimento de mercadorias, o tipo menor preço. Certo? Agora, qual o tipo de licitação que vocês adotam na concessão, no direito de uso de espaço? Maior preço. Então, maior oferta de preço. Só esses dois? Melhor técnica, maior desconto em passagens aéreas. Então, também é um tipo comum de ser adotado. Mais algum vocês usam? Não, né? Ok. Obviamente, o edital vai estabelecer parâmetros específicos, definidos. E se houver empate? Se houver empate, já teve empate aqui? Já se depararam com a situação de empate? Tirando o empate presumido da micro e pequena empresa? Não? Se houver empate, como que isso vai ser decidido? Primeiro, uma disputa final.
aquelas duas que apresentaram, que empataram em primeiro lugar, vão fazer uma disputa final até se chegar ao vencedor. Se não for possível chegar, a avaliação de desempenho prévio. Se eu tenho uma avaliação prévia de desempenho, eu vou adotar, será vencedora aquela que apresentar a melhor avaliação de desempenho prévio. Se não, o critério da nacionalidade brasileira, empresas estabelecidas no Brasil, que fabricam bem no Brasil, ou, em segundo lugar, empresas estrangeiras estabelecidas, empresas, primeiro, nacionais que produzem bens no Brasil, segundo, empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil que produzem bem no Brasil, terceiro, empresa brasileira que produz bem no exterior. Se não for possível ainda assim decidir, muito difícil chegar lá, né? Aí nós temos o critério do sorteio. O sorteio que vai ser decidido ali no momento. Ok? Esses são os critérios de desempate previstos na lei e previstos também no manual de vocês. Bom, desclassificação. Observe que aqui eu estou falando da proposta. Não estou falando da pessoa. Isso é a palavra desclassificação. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles, ou seja, dos lances ou da proposta. O que se desclassifica não é o licitante. O que se desclassifica é o lance ou a proposta. Aqueles que contêm vícios insanáveis, então tem um erro, né, e aquele vício não é sanável, não pode ser corrigido. Vai ser desclassificado. Foi? Quando falta um documento obrigatório relacionado à proposta do licitante, por exemplo, né? Ao objeto, né? Vai estar cotando um produto, ele tinha que apresentar características técnicas daquele produto e não apresenta. Então, sua proposta será desclassificada. Quando descumpre especificações técnicas, está relacionado aqui ao que eu acabei de explicar. Quando forem manifestamente execuíveis, o que você apontou. Se a proposta for manifestamente inexequível, aquela proposta tem que ser desclassificada. Agora, como eu vou analisar se a proposta é inexequível? Eu vou ter que verificar os custos daquela pessoa. No caso de fornecimento de bens ou mercadorias, é muito difícil de analisar isso. Agora, no caso de prestação de serviço, muitas vezes os editais prevêem, né, uma formação de planilha de custos. Aqui, na contratação de serviço, vocês prevêem essa formação de custos, uma planilha de custos? Então, é necessário ver o custo daquela pessoa e verificar na planilha se ela preenche os custos básicos, como, por exemplo, salário dos empregados, vale transporte, tributos, custo administrativo, e por aí vai. O que muitas vezes nós nos deparamos é com a pessoa estabelecendo um salário dos empregados abaixo do que a convenção coletiva estabelece. Então, é necessário, muitas vezes, exigir no edital de licitação se apresente a convenção coletiva ou o acordo coletivo para verificar se o salário que a pessoa colocou naquela planilha está compatível com o mínimo exigido para aquela categoria. Custo de vale transporte é importante também, porque serviço de vigilância, serviço de limpeza, vai ter um número grande de profissionais. Então, é necessário, o vale transporte ele acaba repercutindo consideravelmente. Agora, se eu coloco lá o custo de vale transporte e o vale transporte aumenta, aí vai ter repactuação na mesma proporção, quanto que aquilo aumentou. Se também serão desclassificadas as propostas apresentadas acima do orçamento estimado, ou que não tenham a sua execuibilidade demonstrada, isso aqui está relacionado ao inciso 3, né? A proposta inexequível é exatamente aquela que não tem a sua execuibilidade demonstrada. Vocês podem criar critérios para verificar a execuibilidade da proposta. A questão é fazer uma análise de custo e lançar isso no edital. O edital tem que prever. O edital é a lei das licitações e contratos. Isso é uma máxima, né?
é um brocado jurídico. O edital é a lei das licitações e contratos. Desde que não haja ilegalidade, o que dele consta deve ser observado. Então, se a instituição quiser se prevenir, né, dessa inexequibilidade, ela vai ter que estabelecer critérios de formação de uma planilha de custos, né, que realmente demonstre os custos daquela pessoa jurídica que está participando da licitação. O grande problema, talvez, que vocês estejam enfrentando, é que lá no edital não se está estabelecendo a demonstração dos custos daquela atividade. A demonstração fidedigna, né, dos custos daquela atividade, como salário de pessoal, encargos trabalhistas, tributos incidentes, vale transporte, custo administrativo, uma discriminação de custo administrativo e por aí vai. Pessoal de vigilância, por exemplo. A descrição, e acredito que também o pessoal de manutenção e limpeza. A descrição dessa planilha de custos tem que ser muito bem elaborada. Porque senão o cara lá, na ânsia de ganhar a licitação, ele vai baixar o preço dele mesmo. E depois deixa acontecer o que tiver que acontecer. Infelizmente, é o que nós encontramos por aí. Esse processo de licitação, geralmente abaixo dele, a planilha que a gente faz, fazendo bem certinho. Então, a gente analisa aí, salário, gastos, mas geralmente, quando ele tem abaixo dele, é custo direto. Hoje, eu coloco um custo direto muito baixo, porque a gente tem valor máximo que a legislação fala que aquele custo, ou que ela produto, deve ser. Então, daí, eles começam a baixar ali. Então, vamos focar. Vamos focar na empresa dele, porque muitos serviços que a gente focar é oferecimento de produto, material de limpeza. Então, eles abaixam desse nível, vão baixar o preço de duas empresas, e na formação de custo de mão de obra, custo interesse, a gente tem para que a gente possa estabelecer o mínimo de centavos. Mas pode estabelecer um mínimo aceitável. Só para o que você falou, continua a licitação da empresa e nós utilizamos o CCP, o Estado. E a empresa apresentou um concorrente com valores superiores. Isso cria uma dúvida. Espera aí. Um dos licitantes apresentou. Nosso custo baseado no CCP. A gente usa um CCP diferente. De um sindicato específico. Sindicatos aí, por exemplo, diferente que passa por um Estado. Ela apresentou um outro sindicato. Ela apresentou de um outro sindicato, mas com abrangência territorial de Contagem? Da região, cara. Da região? Tá, não seria em Contagem. Tá, mas aí vai ter que verificar a CCT aplicável naquela localidade. Sim, né? Entendi. Tá, mas olha só, então a empresa ela vai prestar um serviço que está abrangido pelo sindicato que vocês elegeram, a abrangência territorial abrange aquela localidade, mas ela apresentou a CCT de um outro sindicato que não é da mesma atividade, mas porque a empresa ela está regida porque a atividade preponderante dela é uma outra atividade. Eu teria que ver se essa atividade não é uma atividade que obriga a aplicação, como que chama lá no direito do trabalho? Aí já fomos lá para o direito do trabalho. Sim. Não posso dar um preço de benefício.
Não, vocês não podem forçar, né? Porque isso é uma questão da empresa. Agora, tem que ver se o sindicato dela está correto. Você não pode forçá-la, mas se ela apresenta um sindicato e, na sua análise, aquele sindicato não está correto, você pode desclassificar a proposta dela. Isso gera discussão. Não vai ter jeito. Vai gerar discussão, com certeza. E tem que verificar o sindicato correto. Certo? Fixar um mínimo de lucro para a empresa, entendo que não. Justamente esse cenário fora da empresa independente. A gente já trabalha com tem vários. A lei fala que é o máximo que a gente pode. Mas quando a gente faz a captação de preço, a gente olha todos. Faz a captação de forma, faz a transporte. E a gente coloca ideias, o máximo que a gente tem que para justamente para a empresa poder Sim. reduzir o preço. Mas se a gente vai sempre muito, que a redução ela está a gente vai receber isso. Pois é. Você não pode estabelecer um lucro mínimo para a empresa, né? Porque isso é uma questão privada dela. Agora, o que vai ter que fazer é esperar um impugnante, um licitante impugnar, né, com base nos critérios que ele estabelecer, e julgar aquela impugnação. Mas estabelecer lucro mínimo não pode. Não tem jeito. Tem nada que possa fazer. Isso é um problema. O que vocês vão ter que fazer é isso. O Zé Geraldo está expondo, fiscalizar e aplicar a pena. Mas quantas partes técnicas envolvem a fiscalização? O problema é que vocês acabam aplicando a pena, que leva à rescisão do contrato, aí vai ter que fazer uma outra licitação, aí é um problema. É o problema da derrogação do direito privado pelo público. Direito público. Isso é um problema. Agora, vocês podem cobrar a indenização dessa empresa se causar um dano também, né? Se causar um prejuízo. Mas, infelizmente, se a planilha de formação de preço, de custo, está bem feita, e se ela está fazendo um preço muito abaixo, mas ele não é inexequível sobre a ótica do custo, o que vai ter que fazer é fiscalizar e aplicar penalidade e rescindir o contrato. E lançar as suspensões do direito de licitar e por aí vai. Infelizmente, não tem muito o que fazer além disso. Isso acontece. Penaliza uma, participa com a outra. É difícil. Agora, se você provar que é uma sucessão, que é a mesma empresa, é uma coisa difícil você fazer. Mas se você demonstrar que é a mesma empresa, só mudou o CNPJ, você poderia inabilitá-la. Mas é um negócio que você vai ter que ter uma prova muito robusta. Porque senão isso pode ser um problema. Esse controle é mais dado para nós. Serviço de edição, paga os trabalhos. Serviço que dá, sabe? Sim. E cada um pode montar a sua proposta no jeito que acha que quer, aí até vai comprar. É difícil. Talvez criar um modelo de proposta padrão. Não pode ser assim. Cada vez que está passando o processo, tentar melhorar essa diferença. Sim. Então, por exemplo, essa questão do objetivo, a gente não pode meter nível de uma equipe. Submeter custo de trabalho dentro do trabalho de edição. Então, aí acontece, a gente faz turnos da proposta de direção, de montar as equipes de forma sugestiva.
Depois tem pago, cobrar, se você está tendo mínimo aqui. Mas você pode estabelecer postos, né? Isso você pode. Sim, então, mas está sendo de forma significativa. Entendi. Se eu dar sorte, pode ser um trabalho. Entendi. Sabe o que vocês podem fazer? Rescindir com a empresa que não está cumprindo e o custo da próxima licitação cobrar dela na forma de indenização, além da multa. O custo excessivo, né? Que em decorrência da licitação que ela causou. Eu vejo isso como sendo possível. Ok? Mas vamos lá. Habilitação. A lei estabelece que a habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros. Primeiro, vamos no que interessa: qualificação técnica e capacidade econômico-financeira. Então, vocês podem exigir qualificação técnica e demonstração da capacidade econômico-financeira do licitante. Se ele não cumprir o que for exigido, ele será inabilitado. A questão é, e aí vamos direto no manual de vocês, até onde se pode exigir isso? Para que isso não represente um direcionamento, para que isso não represente uma exclusão desnecessária de empresas. Isso vai depender do objeto do contrato, né? E é com base no histórico de vocês que vocês podem definir uma exigência de qualificação econômico-financeira, de qualificação técnica relacionado àquele objeto do contrato. Então, o manual ele estabelece que são obrigatórios os seguintes critérios de habilitação. Primeiro, cadastramento do SICAV. Segundo, habilitação jurídica, demonstração de existência jurídica daquela empresa, contrato social atualizado, CNPJ. Terceiro, regularidade fiscal e trabalhista. Isso não está na lei, está no manual. Mas, na verdade, a lei é que está omissa, porque isso vem da própria Constituição e do Código Tributário Nacional. Então, é possível exigir regularidade fiscal e trabalhista. Aqui vocês exigem só a regularidade fiscal federal. Ou exige também estadual e municipal? Exige tudo. Declaração de cumprimento disposto no artigo 33, do artigo 7, inciso 33 da Constituição, que é não explorar o trabalho do menor em condições perigosas e insalubres. É uma declaração. E a declaração de que não adota a relação trabalhista caracterizada como trabalho forçado ou análogo ao de escravo. Também é uma simples declaração. Mas isso aí, a declaração, o cara pode fazer e adotar. Uma declaração e coloca no papel o que ele quiser. A questão é que quando ele declara, e se depois ele não está cumprindo, ele está incorrendo no segundo tipo de crime. Não só no crime de adotar o trabalho escravo, mas no crime de prestar declaração falsa. Então, a pena dele, sendo bem objetivo, não vou entrar em questões penais, poderia ser aumentada aqui por prestar uma declaração falsa. Ok? São facultativos os seguintes critérios de habilitação: qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. Então, observe que o manual não traz isso como sendo obrigatório, até porque isso vai depender do objeto do contrato. Desde que haja justificativa, é possível exigir qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. Uma das coisas que vocês podem fazer é fazer exigência de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. Agora, pergunto se vocês exigem garantia nos contratos? Então, essas empresas, elas apresentam garantias. Executa a garantia, para tentar minimizar, pelo menos financeiramente. Eu sei que dá trabalho, mas pelo menos financeiramente minimiza o prejuízo. Ok? Lá no processo licitatório ainda é permitido o recurso, no prazo de 5 dias úteis após a habilitação, na fase recursal, só que o regulamento de vocês, ele estabelece que, em se tratando de pregão, o prazo para interpor e contra-razoar, interpor e arrazoar o recurso
e para contrarrazoar é de 3 dias úteis, respectivamente. Por que vocês decidiram 3 dias, se a lei estabelece 5? Provavelmente estão seguindo o que a 10.520 estabelece. Eu acredito que a lei fala de 5 dias, o regulamento interno prevendo 3 dias, isso pode ser questionado. Talvez seja o caso de pensar nessa questão aqui, porque isso aqui está embasado na 10.520, mas a 10.520 deixa de existir a partir de dezembro. Então, talvez seja o caso de reavaliar e pensar na aplicação do prazo maior estabelecido na lei, para não haver a redução do prazo que a lei assegura ao licitante. Tá? Se nós estivermos advogando para um licitante, nós apresentaríamos uma impugnação ao edital, né, relacionada a isso, por exemplo. Okay? Ou, na hora de recorrer, isso poderia ser discutido. Pois bem, homologado o resultado implica em constituição do direito relativo à celebração do contrato ao licitante vencedor. E a empresa pública sociedade de economia mista não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação. Isso aqui é a questão da adjudicação. Habilitado, declarado vencedor, verificados os documentos de habilitação, ele foi habilitado, o objeto da licitação será adjudicado a ele. Ou seja, será atribuído a ele o objeto da licitação. Se a administração, no caso, a sociedade de economia mista, vier a contratar aquele objeto, tem que ser com ele, não pode preterir na ordem de classificação. Agora, a administração não é obrigada a contratar. Essa redação do artigo 60 da lei estabelece, ela dá a impressão de que faz surgir para ele o direito à contratação. Ele não tem o direito de exigir a contratação. Ele tem o direito de exigir a contratação se a administração vier a contratar. Certo? Isso é uma regra básica da adjudicação, que já é admitida amplamente na jurisprudência. Ok? Terminado a licitar, habilitado, né, o licitante vencedor, né, é possível revogar a licitação por razão de interesse público, decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulado por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiro, salvo quando for possível convalidar o vício viciado. Ou seja, a licitação pode ser revogada por razão de interesse público. Mesmo havendo uma pessoa habilitada, a licitação pode ser revogada por razão de interesse público. Exemplo, vocês podem terminar uma licitação, alguém foi habilitado, ele foi adjudicado, ou seja, se vier a contratar, tem que ser com ele, mas por razão de interesse público, no caso, interesse da sociedade de economia mista, essa licitação pode ser revogada desde que haja justificativa, ou ela pode ser anulada por vício de ilegalidade. Tem um vício que não é sanável naquele procedimento. Percebeu-se uma ilegalidade. Será anulada. Aliás, ela tem que ser anulada. Ou, se não há mais interesse em adquirir aquele bem ou aquele serviço, revoga-se a licitação. Revogação é por razão discricionária, razão de interesse público. Anulação é por vício de legalidade. Ok? A anulação ela pode se dar de ofício pela própria instituição, pelo próprio SEASA, ou por provocação de terceiros. Qualquer terceiro, qualquer cidadão pode provocar essa anulação por vício de legalidade. Agora, a anulação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. E ela implica nulidade do contrato também, se isso vier a acontecer depois do contrato já celebrado. Por ilegalidade, não gera obrigação de indenizar. Agora, a revogação, por razão de interesse público, ela gera obrigação de indenizar. Indenizar o quê? Os prejuízos
comprovados. Prejuízo comprovado. O que seria um prejuízo comprovado quando o licitante venceu, mas ainda não celebrou o contrato? Só o prejuízo de participação da licitação. Sim, mas ele nem celebrou, eu falo antes da celebração do contrato. Se ele nem celebrou o contrato ainda, ele não tem indenização nenhuma a receber, salvo o custo de participar da licitação. Agora, se o contrato já celebrado for rescindido por razão de interesse público, aí, obviamente, gera o dever de indenizar pelo custo de desmobilização, pelos equipamentos adquiridos e por aí vai. Então, nós temos que verificar o momento em que isso vai acontecer. A revogação da licitação se dá até a celebração do contrato. Contrato já assinado, aí nós estamos falando de rescisão do contrato, com a indenização pelo custo de desmobilização, pelos equipamentos adquiridos e material fornecido e tal. Agora, se for antes e ele tiver adquirido, isso é ônus dele, vai gerar o dever. Ok? Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, a revogação ou anulação somente será efetivada depois de se conceder aos licitantes que manifestem interesse contestável, respectivo prazo, o respectivo ato, no prazo apto a lhes assegurar o exercício do contraditório e outra defesa. Eu acho essa redação ruim também. O que está querendo dizer é o seguinte: já iniciou a fase de lances. Aí resolve anular ou revogar. Tem que abrir a possibilidade dos licitantes falar assim: olha, precisa revogar não, não precisa anular não. Está errado esse entendimento de revogar ou anular. É só isso. Não pode a instituição simplesmente revogar ou anular sem dar vistas desse procedimento ao licitante. Simplesmente isso. Para ele contestar e tentar manter aquele procedimento licitatório. Ok? Pois é. Vencido, habilitado e adjudicado o objeto da licitação ao vencedor, ele poderá ser convocado para assinar o contrato. E aí já começamos a entrar em contrato. Ele será convocado para assinar o contrato, para celebrar o contrato, pena de decadência do direito de contratação. É convocado, não vem assinar, ele perde o direito de contratação. Ele pode ser convocado uma segunda vez, se a administração entender oportuno. Então, o prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período. É convocado para assinar o contrato em X dias. Não assinou, se por interesse da administração, a administração, no caso do SEASA, quiser prorrogar esse prazo, é possível prorrogar uma vez, é o que a lei estabelece. Ok? E se ele não celebrar o contrato? Parágrafo 2º. É facultado à empresa pública ou sociedade de economia mista, quando convocado a assinar o termo de contrato no prazo, nas condições estabelecidas, não comparecer, poderá chamar em igual prazo os licitantes seguintes, né, seguindo a ordem de classificação, mas para celebrar o contrato nas mesmas condições do primeiro classificado. Então, eu tenho o primeiro classificado, que tem determinadas condições de preço. Ele é convocado para assinar o contrato, não assina. Pode chamar o segundo classificado, o terceiro, o quarto, nessa ordem, mas para celebrar o contrato nas mesmas condições do primeiro, e não nas condições dele. Ok? Inclusive de preço. Inclusive de preço. Eles podem cobrir aquele preço. Aliás, é isso que está falando a legislação. Okay? Agora, eles não são obrigados a assinar o contrato. O primeiro é convocado. Se ele não assina, ele pode ser penalizado. Certo? O segundo é convocado para assinar nas mesmas condições do primeiro. Se ele não concorda, ele não pode ser penalizado. Ok? E é possível revogar a licitação, como já falamos. Procedimentos auxiliares. A legislação traz uma série de procedimentos auxiliares da licitação.
vamos falar rapidamente do sistema de registro de preço. Vocês adotam aqui o sistema de registro de preço. Né? O que é o sistema de registro de preço? Deixar o preço registrado. Alguém venceu, ele não será adjudicado direto, ele vai ter o preço registrado e, na medida em que for sendo necessário, vai se chamando para fornecer com base naquela ata de registro de preço. O que é interessante aqui, que vocês sabem muito bem, é a possibilidade do carona, né, de um outro órgão ou entidade aderir àquele sistema de registro de preço. Vocês têm muito isso aqui? De um outro órgão ou entidade aderir? Vocês colocam que não pode aderir? Mas por quê? Eu não vejo muita razão, né? Poderá aderir ao sistema referido no caput qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no artigo 1º dessa lei. O que acontece? Esta adesão, ela não traz prejuízo nenhum para a Conselhasa. Né? Ela é interessante para o órgão, para o outro órgão ou entidade, e ela é interessante para o licitante vencedor também, para o licitante que tem o preço registrado. Eu não vejo prejuízo, e, aliás, teria que pensar melhor, tá? Eu até questiono se poderia vedar essa adesão. Não sei. Né? Pois é, a lei não fala da possibilidade de vedação, eu vejo isso. Olha só, o outro órgão pode aderir. Isso é um direito da outra entidade de aderir. Essa vedação, não sei, teria que avaliar se ela é legítima ou não. Mas, independente disso, não vejo interesse do SEASA em vedar que alguém faça uma adesão a essa ata de registro de preço também. E outra, vocês podem aderir a outras atas também, né? Vocês fazem isso, adesão a outras atas ou não? Costuma fazer, não, né? Talvez seja interessante, né? Avaliar essa situação. A existência de preços registrados não obriga a contratação, obviamente. Né? Lá, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Pois é, a pergunta, né, só para sair aqui para o pessoal, é se pode reduzir o número de certidões exigidas para fins de regularidade fiscal. Quais certidão que vocês exigem para fins de regularidade fiscal? Mas todas quais? Tá. Então, vamos lá. Vamos voltar lá no requisito de habilitação. E você vai ver, são coisas diferentes. Regularidade fiscal, são 3. Uma federal, que já abrange previdenciárias e já abrange a procuradoria, uma estadual e uma municipal. São 3, não existe outra. Tá? Falência, recuperação judicial, está aqui, ó, qualificação econômico-financeira. É outro requisito. É outra coisa. Agora, observe, entrando na sua pergunta, que o regulamento interno, o manual de vocês, ele estabelece que a exigência de requisitos relacionados à qualificação econômico-financeira, que seria a certidão de recuperação judicial, execuções, falência, ela não é obrigatória, conforme o objeto do contrato. Tá? E mais, se a gente voltar na lei, a lei ela fala de uma obrigatoriedade de se exigir a qualificação econômico-financeira. Olha aqui uma incompatibilidade do
do manual. A lei fala que a capacidade econômico-financeira ela será exigida. O manual fala de uma faculdade. E eu concordo com o manual. Tá? Porque a jurisprudência ela se posiciona no seguinte sentido. A exigência de qualificação econômico-financeira ela só se dá quando o objeto do contrato demonstrar necessidade, para que não haja o direcionamento. Certo? E aí vai depender do objeto do contrato. Agora, exigir certidão de falência e recuperação judicial e de execuções, isso é o mínimo para a qualificação econômico-financeira. Então, na minha opinião, essas certidões elas deveriam constar dos editais, né, não como prova de regularidade fiscal, porque isso não tem nada a ver com a regularidade fiscal. Regularidade fiscal é tributária, tá? Que decorre do próprio CTN, Código Tributário Nacional. Aqui nós estamos falando de qualificação econômica. Na minha opinião, o mínimo é exigir a prova de que não sofre execuções e de que não está falido e não está em recuperação judicial. Tá? Dependendo do objeto do contrato, vocês podem exigir mais. Por exemplo, um capital social mínimo, um patrimônio líquido mínimo, com índices contábeis mínimos. Né? Aí isso vai depender de uma maior complexidade do objeto contratado. Ok? Agora, vamos lá. E a questão da recuperação judicial? Teoricamente, não pode participar da licitação e nem celebrar contrato, né? Teoricamente, se a empresa que já celebrou o contrato entrar em recuperação judicial, tem que ser rescindido o contrato. Mas não é o que a jurisprudência estabelece. Até porque é incompatível. Se a empresa está em recuperação judicial, é porque a lei permite a ela uma recuperação. Aí o cliente dela vem e rescinde o contrato. Isso está incompatível com a intenção de recuperação. Tá? Então, o que a jurisprudência tem se posicionado é que a empresa em recuperação ela pode manter o contrato, porém, desde que se demonstre a viabilidade de execução do contrato. Ok? O problema é, você, como agente público, você tem que seguir o que a lei fala. Então, você tem que rescindir com a empresa. Cabe a ela procurar o judiciário para manter o contrato ativo. Né? Porque senão você vai assumir para si uma responsabilidade que não é sua. Você tem que seguir a lei, mesmo sabendo que a jurisprudência se posiciona de forma diferente. Ok? Voltando lá, onde nós estávamos? Passando daqui, né? Convocação para celebrar o contrato, já falamos. Procedimentos auxiliares também. Regras gerais da licitação. A licitação é obrigatória, nós já vimos, né? Mas há algumas diretrizes a serem observadas. Padronização de objeto, busca de maior vantagem competitiva, parcelamento do objeto visando ampliar a participação de licitantes. Estou destacando este. Né? Sempre que possível, para ampliar a participação dos licitantes, a entidade pública deve parcelar o objeto do contrato, desde que não cause prejuízo a ela, mediante justificativa, para permitir uma maior participação de licitantes. Né? Desde que isso não implique em contratação direta. Porque senão seria muito fácil. Né? Eu quero contratar alguém, eu parcelo o objeto da licitação, a licitação que seria uma contratação de R$300 mil, eu faço várias contratações de 50 mil para fazer a contratação direta. E isso é claro que não é permitido. Agora, desde que não atinja isso, desde que não se ultrapasse esse mínimo, é possível e até aconselhável o parcelamento do objeto da licitação para permitir uma maior participação de diversas empresas. Desde também que isso tenha viabilidade para a própria instituição. Aí vai ter que ser analisado no caso concreto. Fracionamento, onde você está vendo aqui? Vamos lá. Sim, por razão de interesse da instituição.
Bom, a expressão fracionamento, eu não a conheço. Posso até pesquisar se tem alguma informação. A lei fala de parcelamento. E ela fala como uma diretriz a ser seguida com o fim de ampliar a participação de licitantes sem perda de economia de escala. Talvez a questão esteja aqui, ó, na perda de economia de escala. Então, o que acontece? Só resumindo. Desde que eu possa parcelar, dividir o contrato, né, as contratações, dividir as contratações, para permitir a participação de mais licitantes contratados. Desde que isso não implique em prejuízo para a instituição, desde que isso não implique em prejuízo, e aí eu vou ter que motivar, eu vou ter que justificar para fazer essas diversas contratações, isso é possível, é viável, é até uma diretriz. Agora, o que não pode são duas coisas, e talvez essa tenha sido a orientação. Primeiro, não pode atingir os valores inferiores aos limites estabelecidos no artigo 29. R$50 mil e R$100 mil, que nós já falamos dele. E segundo, não haja um prejuízo na economia de escala. Se você vai contratar um objeto maior, você vai ter mais desconto do que contratar um objeto menor. Talvez seja essa a orientação. Ok? Ah, tá. Sim, aí é nessa restrição aqui, ó. Desde que eu não fracione ou parcele de forma a fazer várias contratações diretas. Por isso que há esse limite mínimo, que é dos R$50 mil. Pode falar. Sim. O fracionamento utilizado para evitar a licitação é fraude. É nesse sentido, né? Da 14 mil passa a ser dispensável a pessoa. Nenhum. Pelo contrário. Em qualquer contratação, com ou sem licitação, tem que fazer pesquisa de preço. Porque senão você compra em valores superiores ao valor de mercado. Sim, a lei adotada é a 13.303, tá? Ok? Não, e até para a lisura do procedimento, né? Porque você fazer uma contratação sem pesquisa de preço, isso pode... Oi? Não. Acima? Abaixo? Não, o que a lei fala é a possibilidade de compra diretas, até sem contrato escrito, nas contratações, salvo engano, abaixo de R$5 mil. Aí eu não me lembro o valor exato. Tá? Agora, se ficar configurado fraude, né, que você está comprando por um preço superior ao mercado e você está aquecendo com isso, isso é um problema. Isso é um problema. Então, uma contratação abaixo de um salário mínimo, você não vai fazer uma pesquisa de preço desde que você saiba o preço médio de mercado. Agora, se você está comprando um Benjamin, né, por R$1.000, isso é fraude. Então, vai depender... Aí são aquelas situações que o direito não é objetivo. Né? Vai ser a análise do caso concreto. Ok? Onde você demonstrar foi legal. Uma pesquisa simples, né? Uma pesquisa simples, né? Pega 3 orçamentos. Eu faria isso, no caso de vocês. Mais alguma pergunta sobre isso? Comentários? Não? Então tá bom. Adoção preferencial do pregão, já falamos. Respeito à sustentabilidade e mitigação de danos ambientais e patrimônio cultural, histórico, arqueológico e material contábil. Então, nas licitações, deve-se estabelecer procedimentos para uma maior sustentabilidade, eleger
né, nos requisitos relacionados ao produto, produtos que tenham sejam fabricados com menor dano ao meio ambiente, ao patrimônio, ou que valorizem o patrimônio cultural, o patrimônio histórico, o patrimônio tombado. Ok? São diretrizes da licitação. Okay? Não são questões objetivas. São impedidos de participar de licitação de ser contratado a empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% seja diretor ou empregado do SEASA. Então, um de vocês é sócio de uma empresa com mais de 5%, essa empresa não pode participar de uma licitação no SEASA. Suspensa pelo SEASA. É uma empresa suspensa pelo SEASA, não pode participar de licitação ou de uma nova contratação do SEASA. Suspensa o direito de licitar. Declarado inidôneo pela União, Estados, Municípios ou Distrito Federal. Aqui está interessante que a lei segue o que a jurisprudência do TCU adota, mas não segue o que a jurisprudência do STF, do STJ adota. A jurisprudência do STJ, ela segue o entendimento de que, se está suspensa do direito de licitar pelo Estado, você não pode licitar com mais ninguém, não só com o Estado. Agora, se for declarada inidônea, aí não pode licitar com ninguém. Isso é o que o STJ estabelece. O que o Tribunal de Contas da União estabelece? Em alguns julgados, se você foi suspenso do direito de licitar ou de contratar com uma determinada entidade, você está suspenso de contratar só com aquela entidade. Poderia contratar com a outra. Inidoneidade, não. Idoneidade é para todo mundo. Isso é uma discussão enorme na doutrina, é uma discussão enorme na jurisprudência, que eu não posso dizer que há uma decisão pacífica com relação a isso. Nós já conseguimos, no escritório, fazer com que o edital previa que a empresa não podia licitar com uma determinada universidade se ela estiver suspensa por qualquer entidade pública, federal, estadual ou municipal. E nós conseguimos fazer com que ela participasse da licitação, argumentando a jurisprudência do Tribunal de Contas, né, de que a suspensão impede de licitar só com aquela entidade que aplicou a pena. Mas nós já tivemos outros casos no escritório que nós não conseguimos eliminar também, ainda que a pena de suspensão tenha sido aplicada por outra entidade. Enfim, isso falando sobre a ótica da advocacia. Agora, sobre a ótica de vocês. Vocês têm que seguir o regulamento do SEASA. E o regulamento, lá no artigo 15, ele basicamente repete isso e fala que é impedido de licitar a empresa suspensa pelo SEASA. Depois eu até quero verificar isso lá no regulamento, mas é isso mesmo, né? A empresa suspensa pelo SEASA. Então, teoricamente, a empresa suspensa por outra entidade não estaria impedida de licitar. Ou então a empresa declarada inidônea por qualquer entidade pública. Ok? Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, então a empresa não está suspensa, mas o sócio dela é sócio de uma outra empresa que está suspensa. Também não pode. Talvez resolva aquela situação sua. O problema é que o pessoal constitui em nome de terceiros, né? Isso é um problema. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, aí é o ponto que vocês podem pegar. O sócio não é o sócio daquela empresa que foi suspensa, mas o administrador foi sócio da empresa suspensa. Então, você pega lá, quem que administra a empresa? É o João. O sócio é a Maria e a Neuza. Se o João foi sócio ou é sócio de uma empresa suspensa, ainda que ele seja só administrador dessa nova empresa, essa nova empresa não pode participar de licitação. Tá? E aí, o que acontece na prática? A empresa recebeu uma penalidade, ele deixa essa empresa de lado, abre outra em nome da mulher, do filho, da tia, mas ele é o administrador, ele pega a procuração e é eleito administrador. Se ele é o administrador, a lei veda que essa empresa participe da licitação, desde que ela tenha sido suspensa pela própria instituição. Oi?
Se você provar que ele é o administrador, né, é uma questão a se discutir. Constituída por sócio que tenha sido sócio administrador de empresa suspensa, ainda que ele não tenha sido sócio, que ele tenha sido sócio administrador. Cujo administrador tenha sido sócio administrador de empresa suspensa, impedido declarado idônea, tiver em seus quadros de diretoria pessoa que participou em razão de vínculo da natureza de empresa declarada idônea, ainda que tenha participado um dia. Então, isso aqui talvez seja algo, está lá no artigo 38 da lei e no artigo 15 do manual de vocês, talvez seja algo a se utilizar para resolver aí este problema. E aplica-se a mesma vedação à contratação do próprio empregado dirigente como pessoa física. O SEASA não pode contratar um empregado ou um dirigente próprio como pessoa física, além do vínculo que ele já mantém, obviamente. Que tem relação de parentesco até o 3º grau civil com dirigente do SEASA, empregado do SEASA que esteja envolvido nas atribuições de licitação e contrato, a autoridade pública federal ou cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o SEASA há menos de 6 meses. Aqui tem uma questão interessante. Então, alguém saiu. Com 5 meses, ele não pode participar de uma empresa e licitar. Né? Mais 6 meses pode. Agora, olha só. Aqui ele está falando da pessoa física, contratação como pessoa física. Então, vocês trabalham na área de licitações ou contratos do SEASA. Seu cônjuge não pode participar e ser contratado pelo SEASA. Está aqui muito claro, pessoa física. Agora, se o seu cônjuge é sócio de uma pessoa jurídica, ele nunca trabalhou no SEASA, ele não trabalha no SEASA, se fizermos uma interpretação objetiva da lei, literal, não estaria vedado. Não estaria vedado. Agora, se analisarmos a lei fazendo uma interpretação, pensando no objetivo da lei, que é o espírito da lei, a mens legis, aí estaria vedado. É uma questão de se avaliar no caso concreto. Eu, particularmente, entendo que esse parentesco até o 3º grau, ele não se restringe à contratação da pessoa física. Ele abrangeria também uma pessoa jurídica. Eu, Gustavo, mas, obviamente, como advogado, saindo da academia e indo para a advocacia, eu defenderia que isso aqui está restrito à pessoa física. Vai depender, né, de uma discussão. São as famosas brechas que a legislação deixa. Deu para entender a situação? Ok? Então, tá lá. Princípios que regem as licitações e os contratos públicos. É importante tratar disso, porque tudo isso será levado em consideração lá na função do gestor do fiscal de contratos e do gestor de contratos. Primeiro princípio, legalidade, ou juridicidade. A licitação e o contrato têm que se dar de acordo com o que é estabelecido no ordenamento jurídico. Não só na lei, mas nos regulamentos, nos decretos e, teoricamente, até na jurisprudência, mas vocês devem seguir a lei. Né? E o interesse público. A licitação visa a busca do interesse público. Aliás, todo ato da administração pública, direta ou indireta, ela tem que se pautar nesses 2 princípios, que não existe princípio mais importante do que o outro, mas aí eu chamo esses 2 princípios de pilar da administração pública. A legalidade e o interesse público. A falta de um derruba essa casa. A falta de um desses 2 pilares. Ou seja, a busca do interesse público ela é necessária, mas ela não pode justificar a ilegalidade. E a ação legal, ela é necessária, mas ela não permite uma ação com fim privado e não um fim público. Ou seja, em qualquer ação que o agente público praticar, e vocês são agentes públicos, vocês devem se pautar pela legalidade e pelo interesse público. Ainda que tenha praticado o ato de forma legal, seguindo o regulamento, mas se o interesse ali por trás daquilo, se o objetivo por trás daquilo for interesse privado e não público, esse ato é nulo.
trazendo consequências. Da mesma forma, você tem que buscar o interesse público, mas não pode agir de forma ilegal. Esses dois pilares sempre devem constar de todas as ações que vocês vierem praticar, né, no exercício da função de vocês. Tá? Mas como que eu iria agir dentro da lei visando buscar o interesse privado? Eu vou agir dentro da lei e vou aplicar uma penalidade numa empresa porque eu sei que quem vai participar depois é a empresa do meu amigo que vai ganhar a licitação. É claro que isso é muito difícil de ser provado. E aí é que entram as fraudes. É muito difícil de ser provado. Mas se isso vier a ser provado, o ato é nulo. Isso pode trazer consequências e por aí vai. Todo ato administrativo deve se pautar pelo interesse público e pela legalidade. A busca de um não permite a inobservância do outro. Okay? Outro princípio é ampla competitividade, ou seja, a licitação ela tem que permitir o maior número de participantes possível. A contratação também. Desde que cumpra os requisitos do edital. Aí é que está. Os requisitos, eles são possíveis, mas eles devem ser necessários. Ou seja, um requisito impertinente, desnecessário para o objeto do contrato, ele não pode ser admitido. Aliás, é crime fraudar o contrato, o caráter competitivo da licitação. Igualdade e isonomia, todos devem ser tratados da mesma forma. Essa é uma regra de relacionamento com o poder público, mas a própria lei pode estabelecer tratamento diferenciado aplicando a isonomia, tratando iguais como iguais e desiguais como desiguais na medida da desigualdade. Mas quem pode estabelecer tratamento diferenciado não é o agente público, é a lei. E o exemplo que nós temos aqui, já falamos, é o tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte, que tem algumas vantagens. Né? Se a proposta dela for até 10% superior à menor proposta, isso presume o empate técnico. E ela tem o direito, o empate presumido, ela tem o direito de cobrir a melhor proposta. É possível licitação só para micro e pequena empresa? A comprovação da regularidade fiscal dela é postergada. São vantagens que a microempresa e a empresa de pequeno porte têm. Da mesma forma, como critério de desempate, o critério da nacionalidade brasileira, que eu já mostrei para vocês, embora é difícil chegar lá, mas o critério da nacionalidade brasileira também é uma forma de mitigar a igualdade pura, né, para se chegar à igualdade material, que é a isonomia. Okay? Impessoalidade. A administração pública deve tratar todos de forma impessoal, né, sem preferências, sem privilégio, e sempre, sempre, sempre assinando o contraditório e a ampla defesa. Isso é sagrado. Tá? Isso é um direito assegurado na Constituição. Né? Eu brinco que isso é um direito fundamental sagrado. É mais do que um direito fundamental. Isso é sagrado. Né? Isso não existe juridicamente, não. Tá? Isso é só para enfatizar mesmo. O direito ao contraditório, à ampla defesa, usando de todos os meios de recursos e meios de defesa admitidos, deve sempre ser respeitado. Aplicar penalidade, rescindir contrato, né? Sempre tem que escutar a outra parte, ouvir, permitir que a outra parte se defenda, permitir que a outra parte recorra, porque a inobservância desse direito fundamental gera nulidade de processos. Certo? Continuando, motivação, já falamos, todos os atos devem ser motivados, não se admite instrumentos jurídicos abstratos, né? Só citar um instrumento jurídico como motivação, você tem que fundamentar, descrever tanto a previsão legal, o motivo de direito que te leva a praticar o ato, como o motivo de fato que te leva a praticar o ato. Então, vai aplicar uma penalidade a uma empresa? Tem que fundamentar isso. E mais do que fundamentar, mostrando o motivo de direito, exige-se a análise das consequências práticas da medida, a demonstração da sua necessidade e a sua adequação, proporcionalidade, inclusive avaliando-as face a outras alternativas. Uma medida só é razoável, só é proporcional
se ela for necessária para se atingir aquele objetivo. E mais, se não houver uma outra medida, uma outra alternativa, menos gravosa, menos prejudicial a quem quer que seja, que possa ser aplicada e que atinja o mesmo resultado. Não existe receita de bolo para isso. Se analisando o caso concreto, não é uma fórmula matemática. É analisando o caso concreto que eu vou saber se uma medida, uma penalidade, usando como exemplo, foi razoável ou não foi. Isso aqui, ó, não estava previsto, não está previsto na lei, né, essa adequação da proporcionalidade. Inclusive, avaliando face a outras alternativas, isso não está previsto expressamente na lei. Está agora na 14, na nova lei de licitações, mas não está na lei da empresa pública. Mas isso é um princípio de direito. Independente de estar lá, é necessário sempre avaliar as práticas face às outras alternativas previstas no ordenamento jurídico, adequando-a ao que realmente é necessário. Tá? Moralidade, a busca da boa-fé, lealdade, probidade, vamos falar muito disso até em razão do horário. Publicidade, os atos da licitação e do contrato são públicos. Todos têm direito de acesso aos procedimentos da licitação e aos contratos celebrados. Qualquer cidadão tem direito de acesso, salvo aqueles casos excepcionais resguardados pela lei de sigilo. Agora, especificamente no procedimento licitatório, o valor estimado do contrato é sigiloso. Então, vocês vão fazer uma licitação, o valor estimado, ele não deve ser divulgado, até para que você não tenha um superfaturamento, um aumento aí nas propostas e lances. E se houver disputa fechada, aquela disputa que não tem lances, uma proposta única, o conteúdo dessas propostas é sigiloso até o momento da sua abertura, para que um licitante não saiba qual é a proposta do outro. Mas vocês aqui praticamente não adotam a disputa fechada, né? Só adotam a disputa aberta com lances, pelo que eu entendi. Princípio da vinculação do instrumento convocatório. Isso aqui também é importantíssimo lá no contrato, lá na fiscalização. Né? A licitação e o contrato estão vinculados ao edital. É aquele brocardo jurídico de que o edital é a lei das licitações e contratos. Ele não é lei propriamente dita, mas ele rege a licitação e o contrato. E ele tem que ser seguido. Ele tem que ser seguido, ele tem que ser observado. Nada pode acontecer na licitação e da execução do contrato que contrarie o que o edital estabelece, salvo os casos em que a própria edital ou a própria legislação permitam uma mitigação, obviamente. Então, o edital sempre deve ser observado. Você vai aplicar uma penalidade, vai fazer uma alteração contratual, a primeira coisa é ver como que isso está previsto no edital e ver também como que isso está previsto na lei. Se o edital estiver compatível com a lei, você tem que aplicar o edital. Agora, se o edital fere a lei, obviamente, eu não vou poder aplicar. Princípio do julgamento objetivo, já falamos, qualquer decisão tomada no procedimento licitatório tem que se dar com base em critérios objetivos, especialmente o julgamento das propostas. Menor preço, melhor técnica e preço, maior preço. Isso tem que estar previsto objetivamente no edital e o julgamento tem que se dar com base em critérios objetivos. Não se admite subjetivismo no julgamento das propostas. Desenvolvimento nacional sustentável, preocupação com o meio ambiente, planejamento, visa evitar o empirismo, uma regra de governança, de fazer o planejamento antes dos atos, antes dos contratos e por aí vai. Segregação de funções, e é um ponto que eu vejo que aqui talvez, não sei, talvez eu esteja errado, mas vocês não estejam, os agentes não estejam segregando as funções, talvez eu esteja errado nisso, de fiscal, de gestor, de julgador dos recursos, como que funciona? O gestor é que julga o recurso apresentado pela empresa? Como que funciona aqui? Oi? Não estou ouvindo. Só o papel do fiscal. Não tem o gestor. Gestor de contrato. Tá. Porque, teoricamente, o fiscal
técnico e o fiscal administrativo, ele vai avaliar o cumprimento da lei, o cumprimento do contrato, vai remeter isso ao gestor, para que o gestor coordene o serviço de fiscalização. Amanhã nós vamos falar disso. Mas para que o gestor coordene o serviço de fiscalização e recomende, por exemplo, a aplicação de penalidade. Certo? E a falta do gestor, ela pode ser um problema aí de ofensa à lei, ao estatuto das estatais. Amanhã nós vamos tratar nesse ponto, tá? Mas essa segregação de funções é um dos princípios a serem observados. Eficiência e economicidade, atingir o melhor resultado com o menor custo possível, no menor tempo possível. Celeridade, também é um princípio a ser observado. Né? Razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, as decisões devem ser razoáveis e proporcionais. É aquela questão que nós falamos da adequação, da necessidade. Eu só posso praticar algo dentro de uma margem de discricionariedade que a lei permite, ou seja, se a lei me permite opções, se ela me dá liberdade para fazer escolhas, então, naqueles casos que a lei me dá uma liberdade de escolha, que se chama discricionariedade, eu tenho que fazer a escolha mais razoável diante do caso concreto, para atingir aquele resultado. A maioria dos livros de direito administrativo que você pega sempre traz um exemplo. Eu não preciso usar uma bola de canhão para matar uma formiga. Né? Eu posso usar recursos bem mais simples para matar uma formiga. Para que eu vou usar uma bola de canhão? Isso seria um ato duro. Né? Então, a empresa cometeu uma infração simples, talvez uma advertência seja fácil. E aí eu já venho com uma penalidade de multa mais suspensão do direito de licitar por 2 anos. Eu já tive um caso lá no escritório, que a empresa ela atrasou o fornecimento por 1 dia. E ela sofreu uma pena de multa e 2 anos sem licitar. Totalmente irrazoável. Né? Conseguimos reverter isso. Nós tivemos um outro caso também, que até a multa nós depositamos em juízo. Eu não lembro o que foi exatamente, mas ganhamos, só que a multa foi depositada, agora estamos aguardando. As penalidades, as práticas, né, que encontrem uma possibilidade de escolha, elas têm que se pautar pela razoabilidade, pela proporcionalidade. E sempre se conferir segurança jurídica ao administrado, no caso, a empresa que celebra o contrato com vocês. Ou seja, os atos devem ser previamente estabelecidos na lei e no contrato. Você pode inovar. Quanto? 9 minutos. Não se pode inovar e contrariar o que a legislação estabelece. Não só vocês têm o dever de cumprir a lei, mas a outra parte, o contratado, também tem o direito de que a lei seja cumprida. Essa segurança jurídica, então, ela decorre de uma confiança de que a administração pública vai jogar conforme aquelas regras previamente estabelecidas. Sendo que, se ela não observar as regras, é necessário anular aquele ato. Agora, essa confiança ela não reside só na observância da lei. Se a administração pública manifestou de uma determinada forma, exteriorizou que vai agir de uma determinada forma, manifestou, por exemplo, por escrito, que vai fazer uma coisa ou outra, e aquela empresa contratada confia naquela manifestação da administração pública, e depois a administração pública muda o seu entendimento, isso é uma quebra da confiança, isso é uma quebra uma ofensa ao princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica ela reside na confiança que os particulares têm nos atos da administração. Então, se a administração falou algo, ela tem que fazer aquilo. Daquela forma que ela exteriorizou que vai fazer. Se ela mudar de entendimento, que ela avise previamente. Não sendo permitido uma retrocessão das suas novas decisões para isso atingir fatos pretéritos, fatos passados.
Sim. Uma dúvida que surgiu com esse caso que você mencionou, você pode, da empresa que atrasou o fornecimento de algum produto, ela foi multada pelo pedido de citar por 2 anos. Aqui na cidade teve um caso desse tipo de uma empresa que estava em atraso de fornecimento de material, aqui na cidade foi feito um processo administrativo, pessoa jurídica. Nesse caso também foi feito isso, pode ser um departamento jurídico que chegou e falou, não, você vai ser impedido de licitar e você vai tomar luta. Teve esse processo prévio, mas teve um processo bem mequetrefe. Bem assim. E olha que foi uma instituição pública federal extremamente conhecida no país. Não vou falar o nome, mas não foi aqui no Ceasa, não. Tá? E teve um processo, ela foi intimada para se manifestar, ela falou que atrasou, infelizmente, mas que já tinha... Ela atrasou uma vez. Uma vez. Foi o primeiro atraso dela. É uma instituição política. Tá? Primeiro atraso, já recebeu essa penalidade. E aí vem a pena, né, de multa e suspensão de direito de licitar direto nos 2 anos. Foi excessivo, foi abusivo. Teve um processo. O processo é necessário, ele é imprescindível. Certo? Mas o processo correu, apresentavam as defesas, não adiantava nada, julgaram daquela forma que entenderam, e aí nós fomos para o judiciário, conseguimos reduzir a penalidade. Ok? O processo é necessário. Nós vamos falar aqui de processo amanhã. Ok? Bom, pessoal, então agora, terminando os princípios, já entrando especificamente em contratos, né, vamos deixar para amanhã